Oi, 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 meus amados irmãos. Olha nós aqui mais uma vez com o nosso devocional dentro do carro novamente. Hoje nós estamos em outra cidade. Outra cidade não, estamos na vila, numa vila bem próxima da minha cidade. Coisa de 20 minutos. E mais uma vez nós iremos fazer o devocional no carro. Mas, deixa eu me arrumar aqui. Jamais deixaremos de fazer o devocional. Não importa onde nós estejamos, estarei aqui com vocês. Ontem eu não fiz o devocional. Ontem foi domingo aqui. Então, eu tirei o dia ontem para curtir a minha família, né? Para sair com os meus filhos e de noite fui no culto. Então, hoje nós vamos ler o 3 e o 4. Para quem está chegando aqui agora, nós estamos fazendo um devocional no livro de Jó. E todos os dias nós lemos um capítulo. Então, como nós não lemos ontem o capítulo 3, nós vamos ler o 3 e o 4 hoje. Tá bom? Eu espero que todos estejam bem. Eu estou bem, graças a Deus. Estou aqui ouvindo um louvorzinho. Era para ter trazido o devocional mais cedo para vocês. Mas o que acontece? Eu coloquei um louvor aqui para me preparar para estar levando o devocional para vocês. E assim, o lugar que eu estou é maravilhoso. É tipo uma chácara, sabe? E os louvores que eu estava ouvindo, estava assim, impossível de começar o devocional. Porque assim, a presença do Espírito Santo, a presença do Senhor foi tão grande aqui, que a minha oração de manhã cedo foi apenas lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Mas enfim, vamos para o nosso devocional. E que o Senhor possa abrir o nosso entendimento. Que o Senhor possa abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos. E acima de tudo, possa abrir os nossos corações para que nós possamos entender e compreender a Tua palavra. Que o Senhor possa vir falar comigo, com você e conosco nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Eu já estava aqui dando uma marcada em umas coisas. Mas agora eu vou ler para vocês. Vamos lá. Abra aí a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 3. A partir do versículo 1 em diante. O título do capítulo 3 diz assim: Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Pois é. Vamos lá. Depois disso, abriu Jó a sua boca e amaldiçoou o seu dia. E Jó falando disse: pereça o dia em que nasci, e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre ele nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha e não veja as pestanas dos seus olhos na alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Porque não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam de joelhos, e por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim. Com os reis e conselheiros da terra, que para si edificam casas nos lugares assolados.
ou que os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou como aborto oculto, não existiria como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam e não ouvem a voz do exator. Ali está o pequeno e o grande, e o servo fica livre do seu senhor. Porque se dá luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam em procura dela mais do que de tesouros ocultos. Que de alegria saltam e exultam, achando a sepultura? Porque se dá luz ao homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos e derramam como água? Porque o que eu temia me veio, e o que reaceava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Vamos dar um breve resumo desse capítulo 3 e nós já partiremos para o capítulo 4 para não ficar, tudo misturado. Gente, Jó sofreu tanto, a dor dele era tão grande que ele amaldiçoou o seu próprio dia. Ele amaldiçoou o seu próprio nascimento. Aqui Jó fala que por que não teve um aborto? Por que teve o peito para que ele mamasse? Por que ao nascer rapidamente não cessou a vida dele? Entendeu? Não cortou o respiro dele. Olha a dor de Jó. Olha a dor que Jó sentia, que ele desejou que nem tivesse nascido. Mas aí nós paramos para pensar e analisamos o quê? Quando é agora, quando vem um sofrimento que não é nem chegado à cutícula do sofrimento de Jó, o que nós fazemos? Nós primeiramente questionamos Deus, nós amaldiçoamos Deus, nós blasfemamos na cara do Senhor e nos viramos contra Ele. E daí eu não quero mais ir na igreja, porque de que adianta ir na igreja se a minha vida tá assim, se minha vida tá aquilo, se minha vida tá colar? Então nós nos afastamos do Senhor e colocamos a culpa nele. E aqui Jó, momento algum, nós vemos Jó falando de Deus. Em momento algum nós vemos Jó blasfemando sobre a face de Deus. Ou Jó culpando a Deus, falando algo que vai ferir o coração do Senhor. Mas ele juntamente amaldiçoou o seu próprio nascimento. Ele fala sobre si mesmo. Então ele diz que o seu nascimento seja amaldiçoado. Por que não tivesse logo cessado a vida dele ao nascer? Para que não passasse por esse sofrimento. Então, assim, Jó, ele teve um momento ali, não digamos assim, de fraqueza. Porque ele amaldiçoou o seu próprio dia. E nós, entendedores da palavra, sabemos que palavras têm poder. E tudo que nós proferimos, haverá alguma consequência, certo? Tudo que nós falamos, o inimigo está ao redor bem assim, ouvindo. Então, uma só palavra que você diga é o suficiente para te destruir por um bom tempo. É o suficiente para te trazer coisas que irão abalar as suas estruturas. Então, no capítulo 4, olha, o que eu falo para vocês sobre a amizade. No capítulo 4 diz assim: ele repreende a Jó. Olha como é bom a gente ter amigos verdadeiros. E por quê? Vamos lá. Então respondeu ele
o temanita e disse: se intentarmos falar-te, enfadar-te-as, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinaste a muitos e esforçastes as mãos fracas. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem, e te enfadas, e tocando-te, a ti te perturbas. Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança? Nossa. E tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Pois é. Lembra-te agora de qual é o inocente que jamais perece, e onde foram os sinceros destruídos. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam o mal cegam isto mesmo. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O bramido do leão e a voz do leão feroz, e os dentes dos leãozinhos se quebrantam. Perece o leão velho, porque não há presa, e os filhos da leoa andam dispersos. Uma palavra me disse em segredo, e os meus ouvidos perceberam um sussurro dela. Entre pensamentos de visões da noite, quando cai sobre os homens o sono profundo, sobreveio-me o espanto e o tremor, e todos os meus ossos estremeceram. Então o Espírito passou por diante de mim, fez-me arrepiar os cabelos da minha carne. Parou ele, mas não conhecia sua feição. Um vulto estava diante dos meus olhos, e calando-me ouvi uma voz que dizia: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Pois é. Seria porventura o varão mais puro do que seu Criador? Eis que nos seus servos não confia, e nos seus anjos encontram loucura. Quanto menos naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Desde manhã até a tarde são despedaçados, e eternamente perecem sem que disso se faça caso. Porventura não passa com eles a sua excelência? Morrem, mas sem sabedoria. Ai, que vontade de ler mais. Queria ler já 5, 6 e por aí vai. Porque, gente, é lindo. Mas enfim. O que ele fez? Ele só praticamente falou assim: fica quieto, calado. Jó, como assim? Por que está amaldiçoando o seu próprio dia? Por que está amaldiçoando o seu nascimento? Como assim? Você ensinou as pessoas a se levantarem. Aqui diz: os joelhos fracos ficaram fortes, né? Aqui, ó. As tuas palavras levantaram os que tropeçavam, e os joelhos desfalecidos fortificaste. Então, assim, ele ensinava as pessoas a ser forte. As palavras dele levantavam aquelas pessoas que estavam caídas. Ele mesmo sabia que Deus dava, mas Deus também tirava. Que nós deveríamos ser fiéis, sermos submissos a Deus, tanto no bom quanto no ruim, tanto na tristeza quanto na alegria. E por que ele estava assim, amaldiçoando o próprio nascimento? Ali o amigo dele vê que ele sim está com uma dor terrível, mas Jó está passando dos limites, amaldiçoando o seu próprio nascimento. Então ele repreende Jó. Ele repreende Jó por estar falando aquilo. E relembra Jó do que Jó era.
do que Jó fazia. Da onde Jó tirava as pessoas com as suas palavras, sendo instrumento de Deus sobre a vida delas. Então, um espírito vem diante de Jó, que Jó não reconhece a sua face, e nós sabemos quem é, e tipo que zomba da cara dele, lhe perguntando: você não é melhor do que Deus? Tipo, por que você tá passando por tudo isso? Né? Tipo que zomba da cara de Deus. Ó, dizendo assim: seria porventura o homem mais justo do que Deus? Ninguém é mais justo do que Deus. Ninguém é mais do que Deus. Então isso foi uma zombaria. Tipo, você é tão certo, tão santo, por que tá passando por tudo isso? Certo? Seria porventura o varão mais puro do que seu Criador? Quem é mais puro que o Criador? Não há ninguém mais puro que o Criador. O único homem carnal deste mundo, que desceu sobre essa terra, e sim, foi puro, sim, foi santo, foi Jesus. O único. Nós podemos nos esforçar para sermos como o Criador, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, sim, todos os dias nós podemos lutar, nós podemos nos esvaziar de nós e nos encher do Espírito do Senhor para que possamos ser criaturas parecidas com Deus. Mas não que somos perfeitos. Não que sejamos mais justos do que Deus, ou mais puro do que o nosso Criador. Assim como esse Espírito se pôs diante de Jó e lhe perguntou. Então aqui deixo uma reflexão para vocês. Não, momento algum, amaldiçoe a si mesmo. Momento algum, abra a boca nos seus momentos ruins. Porque quando estamos nervosos, quando estamos tristes, quando algo de ruim está acontecendo, quando algo que não nos agrada acontece, a melhor coisa é, calar a boca. Ficarmos quietos. E deixar que Deus haja a nosso favor no momento dele, no tempo dele. Porque muitas das vezes Deus deixa algo acontecer. Deus permite algo acontecer sobre as nossas vidas, porque algo Ele quer nos ensinar. Algo nós estamos com o nariz em pé e Ele quer que nós abaixamos os nossos narizes. O nosso nariz. Então, assim, nunca é em vão. Algo quer Deus nos mostrar. Aqui, Deus quer o quê? O que Deus quer aqui? Provar a Satanás que Jó jamais blasfemaria na face dele. Mesmo que Deus tirasse tudo de Jó, ele jamais blasfemaria na cara dele, na face dele, no rosto dele. Então isso que é o que está acontecendo aqui com Jó. Só que a reflexão que ele nos deixa aqui é o quê? Que nós devemos ser como Jó. Jamais blasfemar sobre a sua face. E sermos fiéis, tanto no bom quanto no ruim, quanto na alegria ou na tristeza, quanto na dor, na doença ou na saúde. Não importa. Devemos ser fiel a Deus. E se nós vê que o nosso coração está enfurecido, que a nossa boca falará algo que não deve e que irá nos comprometer, que irá nos trazer consequências graves, melhor coisa é fechar a nossa boca e entregar somente a Ele, para Ele. Porque tudo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então também devemos vigiar o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos ouvidos, os nossos olhos e a nossa boca. Por isso que Deus dá
deu para nós 2 olhos, 2 ouvidos e uma só boca. Porque é para nós analisar mais, ver mais, ouvir mais, entender, compreender mais o que nós ouvimos, analisar tudo e falar menos. Falar menos. Então, vamos ser criteriosos no que falamos, no que pensamos e no que sentimos. Vigiar tudo o que fazer sobre essa terra. E aprender com Jó que Deus é acima de tudo, acima de todos, Ele é tudo e Ele não tem nada melhor do que Deus. E que nós devemos entender que temos sim amigos, temos sim. Nós temos que pedir sabedoria, discernimento para Deus, para nos mostrar os verdadeiros amigos, assim como Jó teve. Que repreendeu Jó. Ele repreendeu Jó porque viu que Jó estava passando dos limites. E todos os dias nós teremos um aprendizado diferente. Gente, eu queria tanto ler o 5 e o 6 para vocês. Porque é algo assim que eu tava lendo aqui já. E porque se deixar eu leio o livro de Jó numa pegada só. Mas vamos ter paciência. Vamos deixar Deus falar conosco todos os dias num capítulo. Vamos ter paciência. Então tem aí mais, nós estamos no 4. Tem aí mais 38 dias pela frente de aprendizado com Jó. De um homem que mostrou tamanha fidelidade para Deus. Amém? Espero que Deus tenha falado com vocês. Espero que Deus tenha tocado no coração de vocês com essa palavra de hoje. E eu desejo uma ótima semana para todos vocês. Que o dia de vocês sejam cheios de paz, alegria, de coisas boas, notícias boas. E que o Senhor possa vir colocar a mão sobre todos nós. Que o Senhor possa vir nos proteger de todo mal, de toda cilada de Satanás contra as nossas vidas. Que o Senhor venha colocar uma cerca de proteção ao redor de nós, das nossas famílias, da nossa casa, do nosso trabalho, do caminho do trabalho para casa, da casa para o trabalho, da onde é que nós formos e estivermos, que o Senhor esteja com as suas mãos sobre nós, que os anjos dos céus estejam ao nosso derredor, nos protegendo e nos livrando de todo mal, que nós sejamos protegidos, assim como Jó foi por Deus, que nós sejamos intocáveis pelo nosso Senhor, que o nosso Senhor nos deixe intocável, que Satanás não possa nem sequer falar contra nós, nem sequer tocar contra nós, porque o Senhor está aqui, está aí, está em todo lugar, nos cuidando, nos protegendo e nos livrando de todo o mal. Em nome de Jesus, e quem crê, diga amém. Um beijo a todos, um excelente dia. Deus abençoe vocês.